Olá, eu sou o professor Rogério, então hoje, estou gravando aqui um vídeo sobre um rei mítico, né? Então, um rei mítico que viveu durante o período sumério da Mesopotâmia. E esse rei sumério, né? Esse rei mítico, esse rei herói, é o Gilgamesh, né? E ele é o protagonista de uma epopeia, né? Que foi descoberta há pouco tempo. E essa epopeia, ela relata alguns eventos históricos, alguns eventos extremamente magníficos sobre ali o período da consolidação da cidade de Uruk, na Mesopotâmia. Então, sem mais delongas, né, antes de começar aqui o vídeo, eu vou solicitar a vocês, estou aqui pedindo, né, se vocês estão gostando do conteúdo aqui, deixe o seu like, né, que é muito importante para o desenvolvimento aqui do meu trabalho. Se você ainda não é inscrito, né, se inscreva, que é interessante, né, para que o meu canal ele chegue a mais pessoas e esse conteúdo ele seja apreciado por outras pessoas que gostam, né, de estudar história, de analisar a história de uma forma um pouco mais crítica. E se você acha que esse conteúdo ele é interessante para outras pessoas que precisam, né, estudar para provas e desmistificar muitas coisas, então aqui fica o meu pedido para vocês compartilharem esse meu canal. Então, para início de conversa, né? Então, começando aqui, né? A gente vai falar de um vídeo voltado para a Antiguidade 3. Então, eu já gravei dois vídeos sobre Antiguidade e nós vamos falar da Epopeia de Gilgamesh. Então, o Gilgamesh é um rei mítico, mesopotâmico, né? Um rei herói da Mesopotâmia. E esse rei-herói, ele é contemporâneo, né? Então, ele faz parte de uma epopeia, e essa epopeia, ela vai falar um pouquinho de um evento que na Bíblia ele é retratado como o grande dilúvio, né? Então, o Gilgamesh, né? Ele vai ser esse rei que vai, pelos mesopotâmicos, ele vai ter influência muito forte nesse episódio. Então, para nós iniciarmos aqui, né, esse vídeo, então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre o dilúvio, né? Então, como qualquer um que vive numa sociedade ocidental, né, a sociedade brasileira é uma sociedade inspirada, né, pelo cristianismo, e o cristianismo ele é inspirado pela sociedade hebraica. Então, teoricamente, nós somos uma sociedade hebraica cristã, né? Então, inspirada nas escrituras hebraicas, que foram apropriadas ao, aos ensinamentos cristãos. Então, no caso, o dilúvio, então, a narrativa suméria do dilúvio conta como os deuses, irritados com a humanidade, decidiram lançar sobre ele uma terrível, né, um terrível dilúvio, uma enchente de uma forma extremamente alta, né, extremamente algo que nunca tinha ocorrido. No caso, um deus sumério, no caso, Utnapishtim, né, também chamado de Ziusudra, né, uma espécie de Noé, né, sumério, foi avisado por algumas divindades em sonho que deveria construir uma arca e colocaria representantes de todas as espécies de animais existentes e com a qual se salvaria do dilúvio. Então, segundo o dilúvio mesopotâmico, o herói aí não seria o Noé, seria o Ziusudra, que seria esse personagem mítico. Então, nesse caso, né, por que que nós temos que pensar, mas o dilúvio, ele aconteceu? Geologicamente, se nós formos bater nessa tecla, né, pode ter ocorrido alguns episódios de grandes enchentes ali na região do Oriente Próximo, do crescente fértil, principalmente entre o segundo milênio antes de Cristo, e esse segundo milênio antes de Cristo é um período onde a questão, né, da era glacial ela estava se transformando. Pode ser, existem estudos que estão sendo realizados, né, que não chegaram a uma conclusão, que em vários lugares no planeta existe um relato de alguma enchente, né? Mas a questão aí é estudar o porquê que isso é colocado. Então, todas as histórias que é colocado sobre esse episódio, ele tem uma narrativa de punição. Então, todos os deuses, todas as entidades do período, eles têm um propósito, porque a humanidade deixaram esses deuses
irados, né, com raiva da humanidade. Então, uma das formas de punir a humanidade foi uma grande enchente. No caso aí da Mesopotâmia, o herói é o Ziusudra, né? Então, o Ziusudra, ele é esse herói épico, que tem como missão, né, como qualquer revelação de qualquer um herói religioso, ele recebe essa missão numa forma de sonho, né? Então, aí é um ponto. Bem, então, em 1873, a história mesopotâmica do dilúvio foi publicado, causando uma polêmica no meio acadêmico e na sociedade ocidental. No caso, o fragmento da epopeia de Gilgamesh, né, traduzido e divulgado a partir de uma tábua de Nínive, preservada no Museu Britânico, narrava uma história muito semelhante ao Gênesis bíblico, então, o que obrigou os estudiosos a colocarem a composição bíblica na esfera de influência do seu contexto histórico, então a antiga Mesopotâmia. No entanto, os primeiros estudos comparativos entre a tábua do dilúvio, né, e a Bíblia tratavam a narrativa suméria apenas como uma prova histórica da Bíblia. Então, o que era muito comum para os primeiros anos da arqueologia. Então, dentro desse propósito, então quando nós estudamos a arqueologia ela é a ciência que relaciona os deixados, né, os vestígios deixados pelas sociedades mais antigas humanas e começa a ser relacionado aos outros textos. Então, nesse caso, segundo o que é colocado pelos estudiosos daquele período, a tábua de Gilgamesh, né, ela seria apenas uma comprovação de que a Bíblia estava certa, né? Então, nesse caso, é uma forma de justificativa. Nós também temos que levar em consideração que um dos patriarcas hebreus, que é o Abraão, né, ele migrou de Ur até a Palestina. Então, nesse propósito, né, a história de Gilgamesh poderia ter sido trazida por Abraão e pelos seus descendentes, né, pelo povo que seguia o Abraão, até aquela região, dando uma modificação na forma como ela era contada, né? Então, no caso, o Gilgamesh, né, a epopeia, ela vai ser relacionada com esse vai e vem de informação. Bem, então foi a figura contraditória de Frederic Dist, né, que observou pela primeira vez a necessidade de se estudar os documentos hebraicos sobre a luz de seu contexto mesopotâmico, numa famosa conferência conhecida como Babel Bíblica, ou Babel Bíblia. No caso Delitzis, ele defendia a concepção hebraica da criação, além de suas narrativas mitológicas. Era em grande parte dependentes do imaginário da civilização que ele considerava superior, os sumérios. Cercado pelas teorias racistas e antissemitistas no final do século XIX e o começo do século XX, Denitzsch desprezou o caráter sagrado do Antigo Testamento, ao mesmo tempo que preservando o valor dos manuscritos cristãos que consideravam mais perfeitos. Então, no caso, começa a ter um debate, principalmente ali no final do século XIX, onde uma corrente determinista, né, que criava uma hierarquia dentro da sociedade humana, ele vai começar a questionar esses escritos do Antigo Testamento, mas, né, dentro dessa narrativa, também valorizando os escritos cristãos. Então, nós temos uma dualidade aí dentro desse estudioso, né, que é o Frederic Delitzsch. Então, esse senhor aí, ele vai ser um dos responsáveis pela reunião Babel Bíblia, né? Babel Bíblia, entendendo que os textos mesopotâmicos, as narrativas mitológicas, eles vão interferir diretamente dentro desse discurso. E isso, né, junto com a narrativa antissemitista, né? Então, no caso, um discurso que pregava que a sociedade hebraica, ela era uma sociedade considerada uma sociedade pejorativa, uma sociedade que não tinha tanto valor dentro, tanto é que dentro desse contexto, né, que surgem as bases para o nazismo. Então, para entender um pouco aqui, então, a partir do século XIX, começo do século XX, começam a ocorrer esses grandes debates. No caso, uma corrente querendo justificar o discurso bíblico a partir da comprovação, a partir da tábua de Gilgamesh, a questão do dilúvio, e por um outro lado, uma outra corrente que queria
né, numa certa forma ou de outra, né, defendia que a concepção hebraica de criação, além de sua narrativa, né, a sua narrativa mitológica, ela dependia de uma sociedade superior, que eram os sumérios, né? Então, falando que os sumérios, eles eram superiores aos hebreus. Na verdade, quando a gente fala em sociedades, né, quando nós falamos em culturas, cada cultura ela tem uma forma de ver o mundo. Isso não quer dizer que uma cultura é superior à outra. Ela só enxerga a questão de uma outra perspectiva, de um outro ponto de vista. Então, nesse caso, nós podemos estudar as duas versões e chegar a um denominador comum, ou não, né, dependendo daquilo que você busque, né, levando em consideração que a ciência ela não está aqui para formar verdades, mas sim para construir outras formas de ver o mundo, né? Então, esse é um ponto. Bem, então a teoria, né? Essa teoria exagerada foi acompanhada do surgimento de uma corrente ideológica que era chamada de pan-babilônica. Então, os orientais dessa corrente defendiam que as origens de quase toda a cultura humana poderia ser traçada de volta à Mesopotâmia, radicalizando a teoria difusionista da sociologia. Então, autores famosos da época foram Hugo Wilhelm e Peter Jensen. Então, nessas duas correntes, uma terceira corrente surge, que é o pan-babilonístico, né? Ou pan-babilônica. Então, essa corrente ela vai dizer se nós pegarmos todas as sociedades humanas e voltarmos no tempo, na linha temporal, todas elas têm uma influência ali na Mesopotâmia. Mas se nós formos estudarmos profundamente, nós temos sociedades que são muito mais antigas da Mesopotâmia, um caso a China, né? Então, a China é uma das sociedades mais antigas e sua cultura ela é preservada até os dias de hoje. Então, isso leva a um debate cada vez mais acalorado, né? E isso é um problema, né? Principalmente pensando nessa teoria difusionista, que a Mesopotâmia ela difundiu a sua cultura e foi o elemento básico para o surgimento de todas as outras culturas. Mas nós sabemos que também com a expansão mesopotâmica, principalmente a partir dos arcadianos, né, os arcadianos vão expandir o Império, né, mesopotâmico. Esse, assim, a cultura, ela vai sendo introduzida em outros locais, mas também sofre influência de outros locais também, né? Então, isso vai sendo um ponto, né, importante da história. Bem, então nós vamos falar aqui do Gilgamesh, né? Então, o Gilgamesh ou Gilgamesh foi um rei sumério, né? Foi o rei da Suméria com características semi-lendárias. Então, mais conhecido atualmente por ser um personagem principal da epopeia de Gilgamesh, um épico mesopotâmico preservado em tábua escrita com características, né, com a escrita cuneiforme. Então, o Gilgamesh, ele é esse mito, ele é esse herói, né? Ele tem essa característica, né, de ser um personagem central de uma história, né, de uma epopeia. Então, uma epopeia é quando uma pessoa ela realiza atos heróicos que devem ser lembrados e rememorados por muitas gerações, né? Tanto é que essa história é chegada até os dias de hoje. Então, muitos de nós não teremos a história escrita por alguém. Então, com o passar do tempo, nós seremos esquecidos. Já o caso do Gilgamesh, não, né? Ele foi um rei, considerado um rei emblemático em seu período. Então, no caso, segundo a lista dos reis sumérios, um antigo texto sumério datado da Idade do Bronze, né, Gilgamesh foi o quinto rei da primeira dinastia de Uruk, datada de aproximadamente 2.800 a 2.500 anos antes de Cristo. Ainda segundo a lista, ele era filho de um demônio ou fantasma. Então, dentro da visão dos mesopotâmicos, a questão de demônio ou fantasma não tinha uma visão pejorativa, ele não tinha um caráter mal ou bom. Então, era apenas uma entidade que transitava entre o mundo dos deuses e o mundo dos vivos, né? Então, entre esses dois meios. Segundo essa tábula, essa lista, né, no caso, o Gilgamesh, ele teve um reinado que durou 126 anos, né? Então, o reino dele durou muito tempo. Então, o seu filho, esse sucessor,
Ur-Nagal reinou durante 30 anos. Então, outro documento, a inscrição de Tumal, aponta Gilgamesh como o segundo reconstrutor do templo de Tumal, dedicado à deusa Ninlil, na cidade santa de Nippur. Então, no caso, esse herói, esse personagem, ele também tem uma característica porque ele reconstruiu alguns templos. Então, no caso, ele foi uma figura muito importante dentro dessa forma de valorizar a sua cultura. Além dele ser também considerado um rei que governou no mínimo 126 anos. Então, se nós formos pensar pelas características hoje que o ser humano ele tem uma expectativa de vida girando em torno de 76 a 80 anos, imagina lá durante a Idade do Bronze, né? Que as situações eram bem piores do que hoje. Então, essa perspectiva de vida ela não era tão acentuada assim. Bem, então, após o reinado de Gilgamesh, ele foi considerado um ilustre, né, entre a lista dos reis sumério, tornando-se objeto de lendas e poemas, sendo venerado como deidade, né? Então, deidade é aquele homem, né, no caso é um semideus, uma pessoa que está acima das capacidades humanas. Então, vários relatos de seus feitos são conhecidos de maneira fragmentadas, né, a partir do segundo milênio antes de Cristo, os mais antigos em sumério e os mais recentes em arcádios, né? Então, arcadiano. Numa dessas lendas, Gilgamesh enfrenta e vence Aga, o rei de Kis, consolidando a independência de Uruk. Essa lenda, assim, reflete as lutas pela supremacia entre as cidades mesopotâmias no início da história suméria. Então, na história da luta contra Aga, um dos guerreiros mais destacados de Gilgamesh é Enkidu, né, que posteriormente é retratado como um antigo herói na epopeia de Gilgamesh. Então, Gilgamesh era o herói do nome mais antigo do quando o mundo era apenas um. Então, como assim o mundo era apenas um? Então, eles viviam naquela região. No caso, nós tínhamos várias cidades. Um ponto que é importante nós levarmos para aquele contexto. Eles não tinham uma unidade. Então, quem vivia na cidade de Ur, ele era um cidadão de Ur. Ele não se considerava como um mesopotâmico. Quem deu essa nomenclatura de mesopotâmico foram os filósofos gregos, né? Então, uma sociedade que se desenvolveu entre rios, meso, meio, potamos, rio. Então, nesse caso, né, a forma como nós estudamos a Mesopotâmia é derivado desses gregos, né? Do caso do Heródoto, entre outros gregos que vão viajar pelo Oriente Próximo para conhecer essas sociedades. Então, no caso aí, esse herói, no caso Gilgamesh, ele foi, né, aquele que conseguiu consolidar a independência de Uruk de outras cidades que viviam ao seu redor. No caso, ele venceu o Aga, o rei de Kis, que era uma cidade essa cidade ela tinha um domínio sobre Uruk. Depois dessa vitória, Uruk se tornou uma cidade independente e começou a ganhar um pouco mais de destaque dentro daquela situação. No caso, nós temos vários períodos de dominação de uma cidade sobre outra, né? Então, período de dominação de Ur, período de dominação de Uruk e assim sucessivamente, né? Então, o Gilgamesh, ele é esse herói porque ele também conseguiu essa independência. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui da epopeia e o épico de Gilgamesh. Então, no caso, epopeia ou épico, né, de Gilgamesh, é um antigo poema épico da Mesopotâmia, uma das primeiras obras conhecidas da literatura mundial. Acredita-se que sua origem seja diversas lendas e poemas suméricos, né, sobre a mitologia do deus herói, no caso Gilgamesh, que foram reunidos e compilados no século sétimo antes de Cristo pelo rei Assurbanipal, né? Então esse rei ele vai pegar todos os fragmentos e vai consolidar em apenas um. Recebeu originalmente o título de Charnaka-Yumuru, né, que traduzido é aquele que viu a profundeza, ou na tradução mais recente elaborada pelo professor Jacinto Lins Brandão, ele que é o abismo, né, o abismo ele que o abismo viu, então a epopeia de Gilgamesh. Existe ainda um outro título atribuído a essa obra, é aquele que se eleva sobre todos os outros reis. Né? Então, Galileis
né, Prometeus, né, Protomones, né, provavelmente foi o monarca do fim do segundo período da dinastia inicial do Sumério, por volta do século, né, 28 antes de Cristo. Então, nesse caso, essas histórias, muitas vezes, né, antigamente, antes da invenção da escrita, muito das histórias que chegam até nós, elas eram transmitidas pela oralidade. Então, eles não tinham como documentar com fidelidade aquilo que estava acontecendo, então eles transmitiam essas histórias pela questão da oralidade, transmitindo de pai para filho e assim sucessivamente. Então, como uma brincadeira do telefone sem fio, muitas vezes esses relatos eles começam a ganhar uma proporção muito maior do que realmente era, né? Então, tudo isso vai elevar a característica, né, dessa lenda, dessa epopeia, desse fato tão emblemático. Então, a Epopeia de Gilgamesh é um grande poema que é constituído por 12 placas de escrita cuneiforme, cada uma contém 300 versos ou mais. Então, essa é a foto dessa, né, dessa epopeia, desse texto, né? Então, esse texto ele é composto por 300 versos, né? Então, 300 versos deposto para escrever, né, sobre essa pessoa. Bem, então, a história. Então, o texto mais importante sobre o personagem é chamado de Epopeia de Gilgamesh, um longo poema cuja versão padrão foi compilada no último terço do segundo milênio antes de Cristo em Arcádio, baseado nas histórias antigas. Então, na obra, o rei é apresentado como filho de Lugalbanda e uma deusa que é Ninissuna, ou Nimati Nissun. Então, Gilgamesh era, assim, um semideus descrito de 2 terços Deus e 1 terço humano, dotado de forças sobre-humanas. Então, essa imagem aqui é uma das imagens mais antigas atribuídas à mãe, né, de Gilgamesh. No caso, né, a mãe dele, que era aquela deusa, né, então, Nissuna, né? Então, essa seria a sua origem, né? A origem é muito semelhante a qualquer um semideus, né, do período grego, como Hércules, entre outros deuses, né, entre outros semideuses, que é essa mescla entre deuses e seres humanos. Então, isso quer dizer o seguinte, que os deuses na antiguidade, eles não eram tão afastados assim, né, da humanidade. Então, os deuses na antiguidade, eles tinham caráter humano. Então, eles sentiam amor, eles sentiam raiva, eles sentiam ciúmes em algumas situações. Então, isso dá um caráter humanizado a essas divindades. Então, no início do poema, o herói é apresentado como protetor de Uruk. Ele construiu uma muralha ao redor das cidades, que é uma das características mais importantes, que ele construiu a muralha para proteger a cidade do dilúvio. Então, era, porém, um líder personalista, arrogante, tirânico, que recrutava violentamente jovens para o serviço militar, por exemplo. Então, para travar os excessos do rei, né, os deuses criaram um personagem chamado Enkidu, um homem selvagem que, após um confronto inicial, se torna amigo de Gilgamesh. Junto passaram com várias aventuras, como a viagem da Floresta do Cedro, onde combateu e venceram seu guardião, o monstro Umbamba. Né? Então, no caso, essa é uma representação, né, de Enkidu, que seria esse homem selvagem, né, que era para, de uma certa forma ou de outra, se opor ao Gilgamesh, né? Então, né, Enkidu, ele vai ter esse papel fundamental que nós vamos ver como é que ele é centralizado na história de Gilgamesh. Então, na tábula recente descoberta, vê-se que Gilgamesh e Enkidu sabiam de antemão que matar, né, o Bamba irritaria os deuses. Após tal ato, Enkidu demonstra remorso, dizendo que havia transformado a floresta, né, em um deserto. Após o seu regresso a Uruk, com a madeira da floresta e a cabeça do monstro, a deusa do amor, Inanna, tenta seduzir Gilgamesh. Esse rejeita e Ista, né, como vingança, convence Anu, o deus sumério supremo, a enviar o touro celestial que causa grande devastação, e Gilgamesh e Enkidu
matam o touro. Então, no caso, essa máscara, ela é uma máscara de Anu, né, que seria esse Deus supremo, né? No caso, o Anu, esse Deus supremo sumério, ele vai, né, conceder, ele vai ceder à vontade da deusa do amor, né? No caso aí essa deusa, né, ela vai, no caso a Inanna, ela vai tentar, né, a partir dessa frustração, né, causar um prejuízo a, né, a Gilgamesh, e o Gilgamesh ele vai vencer o touro junto com seu amigo, né, no caso o Enkidu. Bem, então Enkidu é marcado pelos deuses para morrer e adoece gravemente. Então Gilgamesh lamenta amargamente, mas não pode ajudá-lo. Após a morte de Enkidu, Gilgamesh, desesperado com a sua consciência de sua condição mortal, lança-se numa busca pela imortalidade. Nessa busca, o herói encontra-se Itnupishtim, né, sobrevivente de um grande dilúvio que acabará com toda a humanidade. Então, Etnapishtim conta a Gilgamesh sobre a planta que cresce sobre o mar e que confere a todos que conseguem consumir essa planta a imortalidade. Então, ele vai conseguir, ele vai buscar essa planta até que uma serpente marinha ele consegue roubar essa planta de Gilgamesh. E uma das crenças mais antigas que surge lá na Mesopotâmia é que as serpentes elas são imortais. Por quê? Porque quando as serpentes elas crescem, elas deixam para trás a sua pele antiga. Então, no caso, Gilgamesh ele retorna a Uruk, encontra-se a grande muralha construída por ele, que seria a sua grande obra duradoura. Né? Então, o Gilgamesh, ele tentou a imortalidade, mas ele entra para a história por esses feitos épicos, esses feitos heróicos. Então, a gente vai falar um pouquinho da figura do herói, né? Do rei histórico. O que entra para a história realmente. Então, a maioria dos historiadores geralmente aceitam que Gilgamesh foi um rei histórico da cidade-estado suméria de Uruk, que reinou durante a primeira parte do período da dinastia arcaica, né, do período arcaico, de 2900 a 2350 a.C. Então, para, para que nós possamos entender um pouquinho o que isso significa, então é um período muito longo da história da Mesopotâmia, né, que é um período que é quase milenar. Então, vários reis, eles sucederam a eles e eles tinham essa visão de que esses reis, eles eram como esse grifo, né? Então, metade leão, metade homem. Então, nesse caso, né, esse rei histórico. Bem, então, no caso, a historiadora, né, Stephanie Dalley, né, então estudiosa do Antigo Oriente Próximo, reporta que datas precisas não podem ser datadas ou dadas em relação à época de Gilgamesh. Então, mais geralmente aceito que tenha sido em torno de 2800 a 2500 a.C., nenhuma menção contemporânea sobre Gilgamesh foi ainda descoberta, mas a descoberta de 1955 do escrito de Tumal, um texto de 34 linhas escrita durante o reino de Isbi-Erra, né, no caso, que foi encontrado em 1953 a 1920, né, trouxe informações consideráveis sobre o seu reinado. Então, o Gilgamesh, de uma pessoa épica, por essas descobertas, ele começa a ganhar um pouquinho de uma visão mais humana. Então, o texto de Gilgamesh é creditado com a construção dos muros de Uruk, linha 12 de 15 Lesse. Pela segunda vez, Tumal cai em ruínas. Gilgamesh constrói o Numuburra da casa de Enil. Ur-Lugal, né, filho de Gilgamesh, faz Tumal preeminente. Então, trouxe Nilil para Tumal. Então, no caso, aqui nós estamos falando desse rei, no caso aí, não é o Gilgamesh, mas sim o rei que sucedeu, né, o Gilgamesh, no caso de Numuburra. Né? Então, ele vai construir, e nós temos uma visão, né, do que seria as ruínas de Uruk nos dias de hoje. Né? Então, começa a se trabalhar essa visão de que o seu maior feito foi a construção do muro.
Bem, então, Gilgamesh também é referido como rei, né, pelo rei Enmebaragese de Kish, uma figura histórica conhecida por talvez tenha vivido o mesmo período de Gilgamesh. Ainda mais que ele é listado como um dos reis de Uruk pela lista dos reis sumérios. Fragmentos de uma epopeia encontrados em né, Turhan, atual Tel Haddad, relata que o final da sua vida, Gilgamesh foi enterrado embaixo do rio Eufrates. Então, o povo de Uruk direcionou a corrente do rio Eufrates, passando por Uruk, para proporcionar um enterro, né, divino a esse rei. Né? Então, ele, teoricamente, ele é enterrado, né, ele é sepultado sobre o leito do rio. Né? Então, dentro dessa visão, aonde está aí a cidade, né, de Uruk, né? Então aqui nós temos um mapinha da onde está disposta todas as cidades do período onde o Gilgamesh ele viveu. Então aqui nós temos a bibliografia, né? Então para nós terminarmos aqui, né? Então o porquê, né, disso tudo é que é para a gente entender que como é que os reis, né, daquele período eles vão ganhando uma conotação mais voltadas como mitos, né, heróis e desconstruir ou de uma forma ou de outra tratar essas pessoas ou trazer à luz a humanidade dessas pessoas também faz com que nós nos tornemos mais humanos. Bem, gente, então era isso aí que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, muito obrigado aqui pela atenção, pela confiança, né? Então, já vou agradecendo aqui. Se você gostou do vídeo, né, deixa aqui o seu like. Se você acha que esse vídeo está colaborando para você, né, se inscreva no canal. Se você acha que esse canal possa ajudar a muitos outros, né, divulgue, né, compartilhe o link, que eu ficarei muito agradecido. Até a próxima e muito obrigado.